Olá, no Mahalila Conta Tudo de hoje eu vou falar sobre um assunto que muita gente vai se identificar, que é a questão da ansiedade. Então nós temos pessoas extremamente ansiosas e talvez você que esteja me assistindo seja uma dessas pessoas que tem uma sensação constante de uma agitação interna. Então essa pessoa que eu estou contando a história dela aqui no Mahalila Conta Tudo de hoje, ela pôde perceber como ela estava através do jogo e o que o jogo sugeria para ela, para que ela pudesse lidar com essa sensação de ansiedade. Então, é uma mulher de mais ou menos uns 50 anos, que a sensação que eu tive dela desde o início foi de que ela não conseguia parar um minuto. Então ela chega no jogo justamente querendo entender o porquê que ela não consegue parar em nada. Ela não para em nada. Ela está sempre fazendo um curso, outro curso, uma experiência, outra experiência, uma viagem, outra viagem. Não consegue ficar parada em nada. E ela sabia que ela era ansiosa, ela falava que ela era ansiosa, mas ainda não tinha se dado conta nesse nível e o que o Mahalila pôde sugerir para ela. Então ela entra no jogo a partir da casa da ganância. E essa casa é uma casa extremamente importante de nós entendermos o significado dela, porque ela fala de um vazio. E este vazio, que é uma sensação de que falta alguma coisa. Então ela inicia o jogo nessa casa. E toda vez que a casa inicial, ela é sempre a casa inicial, vai nos trazer aspectos muito importantes de como se estabelece essa dinâmica dentro de nós. Então, a ganância, que foi a primeira casa que ela passa, já mostra os fundamentos deste drama que ela está trazendo sobre a ansiedade. Então, o que é ganância, né? O que é ganância? Essa palavra ela tem vários entendimentos, para cada pessoa pode dar um sentido para isso, mas quando você pensa em ganância, você pensa em alguém trazendo coisas para você, trazendo coisas. Então essa pessoa é como se ela fosse uma acumuladora de alguma coisa, ela é gananciosa, ela quer para ela. Mas o que significa esse querer para ela? O que significa essa ganância? Significa, num nível profundo, querer preencher alguma coisa que está faltando no nível mais profundo de nós mesmos. Em última instância, o que falta quando a gente sente a falta? Somos nós mesmos, em nós mesmos. Então, é como se eu sinto uma falta de algo meu, que é verdadeiramente meu, intrínseco a mim. Por exemplo, uma característica minha, por exemplo, lá na infância, que você pode ter perdido, como a espontaneidade, uma capacidade artística, uma criatividade, mas ao longo da sua história de vida você não pôde trazer essa característica essencial em você, então ela fica fazendo falta na sua vida adulta. Você está faltando esta característica, falta uma parte da sua essência e ali você sente como se fosse um vazio. O ponto é que nós buscamos preencher este vazio com coisas externas a nós. E aí isso gera um grande problema da nossa dinâmica psicológica. E que aqui, nessa mulher, aparece nessa casa da ganância. Então, ela, para não se sentir vazia, ela vai a um show, outro show, uma balada, outra festa, outro copo de cerveja, outra experiência e tudo mais. Então, ela adota uma postura que é o inverso daquilo que a gente deveria fazer quando a gente sente esta falta, que é entrar para dentro e perceber dentro de nós aquilo que verdadeiramente a gente precisa cuidar dentro de nós. Mas como ela não consegue olhar para dentro, ela sai para fora. Então essa casa aqui já começa a falar disso e ela conta a sua história, que era justamente isso. Elas tinham uma busca muito grande na fala dela, de todo o jogo, de uma busca pelo prazer da vida, as experiências da vida. Ela buscava isso, mas ela não conseguia perceber que isso nascia justamente de um vazio. E logo depois ela vai para a casa dos desejos. Olha que interessante.
ela falando dos desejos dela, e ela diz, então ela reforça que nessa casa dos desejos, ela começa a contar a história que na vida da infância, na família dela, eles eram uma família muito restritiva, muito puritana, muito conservadora, era muito rígida. Então ela relata a mãe dela como muito rígida, que nada podia fazer, que não podia aproveitar a vida. E quando ela era adolescente, ela contou e lembrou de várias situações onde ela não tinha essa permissão para sair com os amigos, para namorar, ou ela falou muito de sair com os amigos na época da adolescência, porque era tudo muito rígido. Então, dentro das crenças desta pessoa, desta mulher, ela ficou com uma sensação de que ela tinha que agora recuperar o prazer perdido. Então ela tinha, eu tenho que, agora que eu sou adulta, que eu sou dona da minha vida, eu não posso perder mais nenhuma festa, não posso perder nada. Então ela, na casa dos desejos que ela caiu, ela reconhece essa necessidade de o tempo inteiro estar buscando o prazer. E logo depois ela foi para a casa da fantasia. E ali ela começa a perceber o quanto que ela cria imagens de que lá, naquele lugar, naquela outra balada, naquela outra festa, que ela vai ter alguma coisa muito incrível que vai acontecer. Então ela não pode ficar parada hora nenhuma, ela não pode perder nenhuma festa, nenhum encontro, nada, ou nenhum curso. Então era tudo que levava ela a essa gula, a este excesso de experiências. Então ela percebe essa necessidade dela de ficar correndo atrás dessas coisas. E logo depois ela cai, olha que incrível, na casa da ação. Então a casa da ação é uma casa que vai falar da nossa ação no mundo e vai falar de causas e consequências. As nossas ações têm consequências. Então, qual é a consequência? Então, ela começa a se deparar com uma situação aí nessa casa de observar o quanto que ela agia de forma impulsiva. Então, tudo dela era impulsivo, tudo dela era muito baseado nesses desejos de preenchimento, dessa busca de prazer. Então, todo o movimento dela, toda a ação dela no mundo era sempre voltada para isso e muito automática, quase muito sem conseguir parar, muito impulsivo, sem conseguir parar ou refletir. Então ela estava sempre num eterno movimento. Não tinha uma quietude no seu coração, não conseguia parar hora nenhuma, porque estava sempre naquele movimento frenético. E aí depois ela cai na casa da caridade, que é uma flecha muito interessante. Porque caridade, aqui, nós podemos entender caridade com vários nuances. Caridade é tanto eu me doar ao outro, fazer pelo outro, mas dar as minhas coisas para o outro, isso é um aspecto da caridade, mas tem um aspecto muito mais interessante da caridade, e é isso que a gente vai entender isso em cada jogo, que a caridade é doação, doar-se ao outro. E embora essa pessoa, a princípio, acha que ela é muito doadora, que ela está sempre disponível, na verdade existe uma grande indisponibilidade dela nas relações mais profundas. Então ela não está disponível para escutar, por exemplo, porque ela é tão ansiosa que a qualidade das relações dela fica muito superficial. Então ela não consegue escutar com atenção, ela não consegue prestar atenção numa conversa, ela não consegue doar o seu tempo, ela está sempre numa festa festiva, está sempre ali, mas ninguém consegue ali aprofundar nela, ela não é capaz de se doar nesse nível. E foi aí que ela percebeu isso, que ela não conseguia estar com as pessoas por causa dessa ansiedade. Embora parecesse que ela tinha um grande círculo de amigos, e ela tem, mas no nível mais superficial, no nível onde você não para, onde você doa para o outro de si mesmo um pouquinho só do seu tempo, um pouquinho só da sua atenção, e você não está ali presente, porque você está sempre na ansiedade, uma falta de presença em tudo.
E ali, logo depois, então ela entra na linha do coração, né? Porque essa flecha leva até a linha do coração. E aí ela começa a andar uma casa atrás da outra na linha do coração. Eu achei isso incrível, porque são casas que vão falar dos estados de presença, que são as casas do aroma, dos sabores, da presença do som, de sua percepção consciente no aqui e agora. Então, cada vez que ela caía numa dessas casas, ela se dava conta cada vez mais de que ela não estava presente e que o jogo estava falando isto para ela, de uma necessidade de observar o quanto ela estava superficial, o quanto ela não conseguia se aprofundar. No momento presente, não era só nas relações, mas ela estar aqui, estando de fato aqui no momento presente. Então ela cai na casa dos aromas, dos sabores, depois da purgação, e aí ela vai cair logo depois na outra linha, na tomada de consciência, e que leva a um estado de bem-aventurança. Que achei incrível, porque quando o jogo começa, ela começa se queixando dessa falta de bem-estar, de falta de bem-aventurança. Então, nesse jogo, mostra claramente, logo depois da bem-aventurança, ela sai do jogo, ou seja, o Mahalila apresenta de fato aquilo que ela precisava fazer e trabalhar nela. Então, ao se dar conta desta ganância, esta cliente, essa pessoa, ela tem a oportunidade de ver a sua história infantil. E é isso que é importante no Mahalila, porque ele mostra o ponto exato onde a gente precisa trabalhar. Então, a ganância, esse vazio, é que gera toda essa confusão futura, que é a primeira casa que ela entra. Então, a partir disso, se você está com essa pessoa, por exemplo, num trabalho terapêutico mais prolongado, numa terapia, aqui está mostrando o ponto que a gente precisa aprofundar. Se o ponto que esta pessoa precisa dar-se conta é o quanto que ela ficou, não trouxe para a sua realidade esta sensação de falta, que foi lá na infância, que ela mesma contou, que lá na família dela eles eram muito rígidos e ela não podia se expressar. Então, hoje, ela, em vez de curar essa dor infantil, ela está compensando essa dor. Então, a dor infantil eu não pude viver isso, então essa dor precisa ser vista, curada e acolhida para que ela possa estar na vida de uma maneira equilibrada. Mas o que está acontecendo? Ela ainda está compensando essa dor, nesse excesso. Então, ela está com este vazio, mas já que eu não pude viver nada disso na infância, eu vou viver isso ao máximo agora na minha vida adulta, e isso não cura lá a experiência passada. Então, o Mahalila possibilita entender essa dinâmica e para cada pessoa, que é outra pessoa que poderia passar nessas mesmas casas, a história é outra, porque cada pessoa tem a sua própria história, tem as suas próprias referências, mas sempre o jogo, ele tem essa possibilidade de realmente nos contar tudo que está acontecendo naquele assunto que a pessoa está trazendo. Então, Mahalila, de fato, ele conta tudo. Um abraço a todos vocês.